Quando o amor bate a porta, você sabe que será feliz. Tudo começa com um simples olhar. Os olhos são a janela da alma, que quando aberta o sol do amor entra e aquece por completo. Então o primeiro olhar, como numa velocidade da luz, entra em cada pedacinho do nosso coração e nos preenche. E como na primavera nascem as flores, no nosso coração nasce o amor. Bem-vindo ao amor! A CIA de Artes Vivo CN Alphaville apresenta o amor ao primeiro olhar. Nossa, a pregação de ontem do pastor Tiago foi maravilhosa, né? Nossa, eu fico muito impressionada com a cruz, com o sacrifício de Jesus por nós. Fico profundamente tocada com tudo o que aconteceu. Sabe, eu prefiro a Páscoa que o Natal. Na verdade, para os cristãos, deveria e deve ser a Páscoa a melhor de todas as festas. Ai, maninha, só você mesmo, para estar em plena segunda-feira falando de um culto que aconteceu ontem. Quando eu vi que era um texto que eu já conhecia, eu meio que desliguei a minha mente. Mas até que a passagem era legal, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Para mim, a Páscoa tá mais para um dia de terror do que dia de salvação. Eu prefiro o Natal, um dia de festa, comemoração, onde um bebezinho lindo nasceu, sem dor, nem sofrimento e nem nada. Jéssica, você fala sério? Filme de terror? Minha irmã, não é possível. Ele sacrificou-se por você, por nós. É o dia da sua salvação, da nossa salvação. Minha irmã, não é possível que o seu coração continue tão duro desse jeito. Maninha, eu sou prática e para você eu falo a verdade. Eu não sinto isso que você sente. Eu não vejo nada de impressionante na história. Não consigo me constranger com isso. Se a gente pensar em Jesus, ok. Ele era sábio, inteligente, deixou a sua glória, veio para a terra, ajudou muita gente e falou de Deus aos homens. E ponto final. Não consigo ir além disso. Não consigo sentir um impacto ou algo diferente. Na verdade, quando eu penso na história, é como se fosse outro mártir. Irmã, eu não consigo sentir essa paixão que você sente, eu não consigo ter essa gratidão e devoção que você tem. E eu não sei por que isso não acontece comigo, mas simplesmente é assim. Minha irmã, você não consegue nem imaginar o olhar de Jesus na cruz. Você não consegue nem pensar a dor que ele sentiu. Ele não tinha nenhum pecado. Ele nem sequer precisava ter vindo aqui na terra. Tudo que ele fez foi por você, foi por nós. Imagina ele, soberano, conhecendo tudo e todos. Como que ele, sendo um senhor do tempo,
Ele sacrificou até a sua vida por nós, que ainda não tínhamos nem nascido. Imagino ele que na cruz, ao olhar o horizonte, ele deve ter visto o rosto de cada um por quem ele deu a vida. Sabe, eu fico pensando, quando eu leio a Bíblia e estudo os evangelhos, cada uma daquelas pessoas que se encontraram com Jesus, o olhar dele era profundo. Ou ele não teria ganho a confiança de tantas pessoas. Imagino ele, por que ele realmente conquistava essas pessoas? Você já pensou nisso? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas contavam a sua vida, contavam situações mais íntimas para ele, porque ele demonstrava amor, confiança acima do julgamento, porque o olhar dele era e é de amor, um olhar de paz, sincero, um olhar de cura. Eita, Dani, do jeito que você falou, até parece que você já viu o olhar de Jesus, ó. Até arrepiei. Sim, minha irmã, eu já vi, eu sinto, eu fui tocada por esse olhar. E toda vez que eu estou no meu secreto, eu sinto esse olhar. E o meu desejo é que você sinta verdadeiramente. Mas eu posso sentir por você. Essa experiência é sua. Você tem que sentir. E o meu desejo é que você possa sentir. Você tem que, a escolha é sua. A escolha tem que ser de você. E o meu desejo é que você realmente sinta isso. Que você procure sentir esse olhar. E que você possa, meu conselho é que você possa buscar esse olhar. E comece sendo curiosa. Imagina aquelas pessoas que se encontraram com ele pessoalmente. Se coloque no lugar deles. E sinta os detalhes do que aconteceu na vida deles. E, por fim, eu desejo que o mesmo aconteça. Busque que o mesmo aconteça com você. E que você possa pedir para Cristo que Ele te olhe com esse olhar. Eita, minha irmã, me perdi na hora. Vá para os seus estudos, tá? Tá bom. E eu vou para a minha aula, porque meus alunos já devem estar esperando. Tá bom? Nos vemos em casa, viu, Tchau. Jéssica? Te vejo Olha, em casa. Jéssica, meu conselho é seja curiosa, hein? Busque esse olhar de amor. Apaixone-se. Ser curiosa. Olhar de Jesus. Ai, por que não, né? Isaías 53. Isaías 53. Achei. Naquilo que anunciamos. E a quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos do Pai, ele era como um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós ele não tinha beleza alguma, nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção. Ele foi desprezado, rejeitado por todos. Ele conhecia a dor e o sofrimento. E mesmo assim não demos importância a ele.
Apesar disso, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. No começo, achávamos que Deus estava castigando. A verdade, porém, é essa: Ele levou sobre si os pecados de todos. No seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas machucaduras fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos, cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado, rejeitado, mas não disse uma única palavra. Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Ele foi morto por causa dos pecados do meu povo e foi castigado. Ele morreu como um criminoso, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou dito uma mentira. Porém, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e sofrimento. Mas depois de ofertar sua vida ao pecado, teremos esperança, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E através de tudo isso que ele passou, o Imaculado fará que muitos se tornem justos diante de mim, diz o Senhor. E eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou a sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Esse é Jesus Cristo. Que lugar é esse? Onde que eu estou? O que está acontecendo comigo? Será que eu estou sonhando? Mas... Dani, se isso é uma brincadeira, não tem graça. Olha o pombo, olha o pombo. Pombos pequenos, pombos grandes, pombos de todos os tamanhos. O que o senhor disse? O senhor está vendendo pombos? Sim, nós estamos vendendo pombos porque eles são mais baratos. Por isso, porque estamos perto da Páscoa e tem pessoas que têm menos dinheiro. Mas também temos animais bem grandes. Afinal, a nossa empresa, a PJE, os pombos já eram, está aqui para fazer a alegria de todos. E eu tenho que sustentar minha família. Você é daqui de Jerusalém? De Jerusalém? Sim, menina. Você está com algum problema? Olha o pombo verde, pombo amarelo, pombo azul, é pombo de tudo quanto é cor. Olha o pombo. Ai, meu Deus. E agora? Que lugar é esse? Como que eu vim parar nesse lugar? O que está acontecendo? Quanto vocês estão dispostos a pagar para que eu entregue Jesus na mão de vocês? Te damos 30 moedas de prata. 30 moedas de prata? Logo receberão minhas notícias. Verei o melhor momento para que possam pegá-lo. E com um beijo eu o trairei. Traidor? Ai,
minhas moedas. Seu traidor! Você não tem vergonha de entregar o seu mestre? Ele te aceitou, te ensinou. E você vai traí-lo por 30 moedinhas? Você não merecia ter conhecido ele. Você não merecia nem ter ficado perto dele. Como que você pode rejeitá-lo assim? Não se intrometa na minha vida. Quem é você para falar que eu rejeitei ou ignorei a sua presença? Eu estive com ele todos esses anos. E você? Eu vi tudo que ele fez. E creio que ele é o Messias, o Cristo. Sei de cada um de seus passos, das suas vontades, seus ensinamentos. Mas eu escolhi não segui-lo mais. Eu decidi me afastar. Eu escolhi não estar mais na sua presença. Eu decidi. A escolha é minha. Ninguém pode voltar atrás pelo que eu fiz. Agora já é tarde demais. Diferente de você, eu olhei nos seus olhos de amor e de perdão. Mas as coisas do mundo falaram mais alto para mim. Me chamaram mais atenção. E quer saber? Ele é o Messias. Ele vai dar um jeito de sair dessa. Eu temo pelo que vai acontecer comigo e com a minha decisão lá no futuro. Mas quer saber? Lá na frente eu resolvo isso. E deixa eu ir embora que eu estou atrasado. Sai fora. Seu traidor! Seu traidor! E agora? Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso falar para ele que Judas já pegou as moedas. Menina, você está bem? Eu estou. Na verdade, eu não sei. Eu preciso encontrar Jesus. Você ouviu? Onde ele está? Eu vim para a Páscoa e soube que estão tentando prendê-lo. Você o conhece? Claro! Por 12 anos eu sofri com uma grande hemorragia. Eu gastei tudo que tinha e nada resolvia, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, eu fui ao encontro dele. Mas havia uma grande multidão. Eu mal podia vê-lo, quanto mais falar com ele. Eu acreditei que se tão somente eu tocasse em suas vestes, eu seria curada. E foi assim. Logo que toquei, eu senti a cura. O sangue secou. Eu estava ali no meio da multidão, mas ele me notou. Ele me notou. Ele sentiu que dele havia saído o poder. E perguntou, quem havia tocado nele? E foi aí que tudo mudou. Mais do que ser curada da hemorragia, eu fui curada na alma. O olhar dele me curou. Curou o meu coração. Restaurou a minha vida. Eu tive medo. Eu confesso, eu tive medo de falar com Jesus. Mas, quando eu vi os seus olhos, eu me senti tão amada. Eu senti tanta paz, amor e esperança. Tudo havia sido devolvido. Agora, eu poderia sentar à mesa com a minha família. Poderia estar com meu esposo. E voltar ao convívio com os amigos. E ter uma vida de verdade. Sem precisar me esconder. Sabe, todo medo, toda rejeição foram embora. Toda vergonha evaporou. Toda tristeza acabou. Agora eu sou uma outra mulher. É por isso que eu estou aqui. Para tentá-lo vê-lo mais uma vez. Pois ele é o Filho de Deus. Menina, eu não sei o que você procura. Mas tenha fé. Acredite. Ele pode mudar, restaurar a sua vida. Pode fazer qualquer coisa. Tenha fé. Acredite que ele é o Filho de Deus. E você verá a glória dele. Agora, eu preciso ir porque eu tenho que encontrar Jesus. Não. Eu preciso. Espera. Eu também preciso achar Jesus. A quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado de Cristo? Não!
que querem que eu faça a Jesus, ó Cristo? Você não pode crucificar Jesus! Não façam isso! Ele não fez nada de errado! Por favor, não crucifiquem Jesus! Não façam isso! Não crucifiquem Jesus, por favor! Ele não merece isso! Jesus! Jesus! Oi, Jéssica. Eu estou feliz em te ver por aqui. Eu te escolhi. Me busque e me achará quando me buscar de todo o seu coração. Não! Jesus! Jesus! Era ele! Era Jesus! Eu não estou entendendo. Como que é possível eu ver Jesus? Como isso é possível? Não faz sentido. Jesus? Como assim? Jesus? Oi, você está perdida? Precisa de ajuda? Sim. Eu estou muito longe de casa. Eu me sinto sem rumo. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto sem saída. Eu já estive assim, sem saída, sem rumo, sem direção. Mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Sim! Sim, essa pessoa, ela é Jesus. Ele pode nos ajudar. Você o conhece? Sim, eu o conheci e devo a minha vida a Ele. Ele restaura sonhos. Eu era uma pecadora, uma mulher adúltera. Vivia no pecado. Naquele dia, eu pensei que fosse morrer. Fui pega em adultério. Eles me cercaram, gritaram contra mim, me humilharam. O meu pecado foi exposto. Todos estavam prontos para me apedrejar. Quando de repente, ele apareceu. Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Ninguém nunca me olhou como ele me olhou. Eu estava despida e ele nem ligou para isso. Ele viu minha dor, ele viu meu coração, ele viu o meu amor. Ele acreditou em mim. Ele sabia que eu poderia mudar. Ele sabia que eu poderia ser uma nova mulher. Ele sabia que eu poderia viver longe do pecado. E hoje eu vivo longe do pecado. Minha vida foi restaurada. Meus sonhos foram restaurados. E eu pude entender o que é o verdadeiro amor. Até onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor, este amor que não tem fim. Naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites deste teu amor por mim. Oh, 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 de
eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites desde teu amor por mim. Oh, 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 oh. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Ei, você, Ele te ama de eternidade a eternidade. E quando Ele te olhar da mesma forma que olhou para mim, você saberá qual é o verdadeiro amor. Cristo a restaurou. Como pode alguém olhar para um pecador e amá-lo? Ela estava aprontando. Fazia tudo errado. E mesmo assim, ele a amou. E esse amor mudou a sua vida inteira. Eu acho que eu também preciso mudar a minha vida. Vamos, tragam ele. Não? O que vocês estão fazendo? Jesus? Não, o que vocês estão fazendo? Não! Façam isso! Não! 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 Não façam isso! Sai! Tira essa mulher daqui! Não! Não machuca, Jesus! Não! Não! Jesus! Não! Não! Jesus! Não! 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 Jesus! Jesus! Não! O que o Senhor quer mais que eu veja? É muito sofrimento. E eu não aguento isso. Eu não mereço isso. Eu não pude fazer nada. Ei, por que você chora quando está perto de ver a maior prova de amor que Deus poderia te dar? Eu não aguento isso. É muito sofrimento e muita injustiça. E eu não mereço isso. Eu jamais serei capaz de ser como Ele ou de amar como Ele. Jéssica, o segredo para amar é ser amado. Simplesmente o adore. Muitos me chamavam de pecadora. Ninguém queria minha amizade. Mas eu senti o amor de Jesus e não neguei o seu amor. Eu tenho a necessidade de adorá-lo. Por isso, naquele dia, mesmo sem ser convidada, eu fui até a casa de Simão, fariseu. Eu precisava demonstrar para ele o que eu sentia, fazer algo por ele. Por isso, junto comigo, eu levei um vaso de alabastro com perfume. Eu precisava adorá-lo, a dar o meu máximo. Me chamaram de louca. Falaram que era um desperdício. Mas não, aquilo não foi nada diante de tudo que ele me deu. Eu nunca vou me esquecer do seu olhar e do que ele me disse. Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Sabe, eu encontrei o seu olhar e eu chorei tanto, mas tanto, ao ponto de lavar os seus pés com as minhas lágrimas.
eram lágrimas de arrependimento. E eu só podia beijar os seus pés em gratidão. Eu lavei os seus pés, mas Ele me lavou por inteiro. Ele fez tudo novo na minha vida. Eu nunca vou me esquecer de tudo que aconteceu comigo. Sabe, eu nunca entendi aquelas pessoas ricas que tinham tanto dinheiro e não deram um único presente para Jesus. Ninguém olhou em seus olhos e viu algo diferente. Ninguém o reconheceu. Por isso, depois daquele dia eu entendi que muitos estão perto dele, têm a oportunidade de andar com ele, mas não estão dispostos a doar-se, a ofertar e a adorar, a dar o seu melhor. Estão mais preocupados com a fama, com o dinheiro, com o que os outros vão pensar. Ficam preocupados com os status e deixam de exaltar o verdadeiro Rei e único Senhor. Meu tudo, o ar que eu respiro, quero viver pra te honrar, meu coração se apegou à tua voz. Toda vez que eu te chamar, sei que vais me ouvir. Eu escolhi ficar junto a ti. Eu vou lavar os teus pés, lavar os teus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é te adorar. O ar que eu respiro, quero viver pra te honrar, meu coração se apegou à tua voz. Toda vez que eu te chamar, sei que vais me ouvir. Eu escolhi ficar junto a ti. Eu vou lavar os teus pés, lavar os teus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é te adorar. Escolhi ficar junto a ti. Eu vou lavar os teus pés, lavar os teus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é te adorar. Jéssica, Deus te ama pessoalmente, poderosamente e apaixonadamente. Outros prometeram e falharam. E muitos prometerão e falharão. Mas Cristo prometeu e cumpriu. O amor dele por você é infalível.
Você só precisa aceitar esse amor, que ele pode preencher a sua vida, deixar as coisas velhas para trás e fazer tudo novo. E basta um olhar, e mesmo sem nenhuma palavra, você vai entender tudo. Não. Deus, eu juro que eu já entendi, mas por favor me livra disso. Por favor, eu não quero ver isso, Senhor, eu não quero ver isso, eu não vou aguentar. Por favor, eu não vou aguentar. Jéssica. Ah, Jéssica. Ele morreu por todos. E o amor dele é de graça para todos. Mas a escolha é nossa. Sabe? Eu o encontrei no último momento da minha vida. Ah, como eu me arrependo. Eu poderia ter feito isso muito antes e tudo teria sido diferente. Eu não teria vivido uma vida tão miserável e triste de um ladrão. Mas graças a Deus, eu tive uma chance. Lá na cruz, na solidão e na dor. Eu o reconheci e ele me perdoou. E o olhar de amor de Cristo para mim foi transformador. Pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim.
contigo estarás. Todo sofrimento foi anulado quando ele me disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele diz que é rei dos judeus. Levante! Levante-se! Rei dos judeus!
o Messias, o Filho de Deus? Então por que não liberta-te a ti mesmo e a nós também? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje, comigo, no paraíso estarás. Jéssica, o meu sacrifício foi por você. Foi por cada um de vocês. Está consumado. Eu não pude fazer nada. Eu não pude fazer nada. Menina, por que você está chorando? Jesus morreu. Por enquanto, você esqueceu quem ele é? Eu conheço bem o seu poder e sei dos milagres que ele é capaz de fazer. Então, não chore. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E eu sou a prova de que ele pode fazer isso. Nós somos testemunhas do poder de Jesus. Testemunhas? Sim, ele ressuscitou nosso irmão. Eu acho que eu conheço vocês. Você deve ser Lázaro. E você deve ser Maria. Então você é a outra irmã? Sim, eu sou Marta e essa é Maria, minha irmã. Jesus é meu amigo. Ele é amigo da minha família. Eu fiquei doente e minhas irmãs pediram para Jesus vir para cá para me curar. Mas ele estava longe. E quando ele chegou, já havia 4 dias que eu estava morto. Sim, Jesus é muito amigo de Lázaro e sabíamos que ele o amava muito. Quando ele chegou, estávamos todos muito tristes e chorávamos muito. E é claro que Jesus também chorou, como um homem que chora por seus amigos queridos. Eu estava abatida com a morte do meu irmão e quando encontrei Jesus, disse a ele que sabia que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Foi aí que ele me disse que Lázaro ressurgiria. Eu não entendi muito bem na hora. Achei que fosse a ressurreição dos últimos dias. Ele mandou chamar Maria e depois pediu para abrirmos o túmulo. Ficamos muito preocupadas, porque já cheirava mal. Mas obedecemos ao mestre. E ele orou e disse: Lázaro, venha para fora. E de repente, eu ouvi uma voz familiar me chamando. E quando eu vi, ele já estava do lado de fora, com as pessoas desamarrando as ataduras dos seus pés e suas mãos e tirando o lenço que cobria o seu rosto. E mais uma vez ele fez um de seus milagres, mostrando para todos que estavam ali que ele é a ressurreição e a vida, e que todos que nele crê, mesmo que um dia morra, viverá. Sabe, seu coração pode estar morto, a tua alma pode estar doente, a sua fé pode estar abalada e a enfermidade pode ser até fatal. Mas você pode ser amiga de Deus e Ele pode mudar a sua história e fazer um milagre na sua família, assim como Ele fez na minha. Não esqueça que a ressurreição de Jesus é a maior prova de que Ele é mais forte do que a morte. E que com Ele você pode passar toda a sua eternidade. Ele tem o poder de mudar a sua história, de te resgatar das cinzas e te trazer a vida. Ué, onde que eles estão? Cadê o corpo de Jesus? Por que procura aquele que vive? Ele não está morto. Jesus, Nazareno crucificado, ressuscitou como havia dito. Veja, o túmulo está vazio. Sim! Jesus! O Senhor ressuscitou! O Senhor ressuscitou! Jesus, o Senhor está vivo! O Senhor está vivo! Oi, Jéssica. Eu sou Pedro. Estou aqui para te falar que o Senhor te chama.
e te quer por completo, independente de quem você é. Eu era um pescador, uma escolha improvável, um homem impulsivo de temperamento muito forte e estável. E era muito precipitado, mas ele me escolheu mesmo assim. E eu neguei 3 vezes. Vi seus milagres e as suas obras, aprendi dele e mesmo assim eu neguei. Porém ele me deu uma chance, apesar do que ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele me pediu para apacentar as suas ovelhas. Eu obedeci, esqueci os meus erros e os meus pecados, e foquei na sua graça e misericórdia, porque é assim que ele é, misericordioso e de um amor incondicional. Atenda o seu convite e tenha-o como Senhor e Salvador da sua vida. Atenda o seu chamado, coloque as mãos no arado, porque ele te escolheu. Você jamais deixe de lado. Olhe nos olhos dele e veja o amor que ele tem por você. E tenho certeza que você entenderá o seu chamado. Jéssica, eu sou a igreja e eu vim te falar que o Senhor te chama, independente de quem você é. Eu sou a noiva de Cristo. Sabe, igreja, você já parou para pensar o quanto tem crescido com tudo que aprendeu, com tudo que ouviu? Sabe, quem tem sido você, igreja? Quando você pensa nas suas conversas, nas suas atitudes, quem tem sido você fora das 4 paredes? O nosso papel tem sido cumprido, igreja? Quando a gente pensa na Páscoa, a Páscoa tem sido só mais um momento de descontração, ou até mesmo de descanso? Temos proclamado, como deveríamos fazer, igreja? Temos proclamado por aí que Jesus morreu por nós e pelos nossos pecados? Ou não? Sabe, só somos salvos hoje e só estamos aqui libertos porque Ele morreu por nós. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a pergunta que eu faço hoje, igreja, é: temos pregado o evangelho a toda criatura? Jesus, agora eu entendi, Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero viver mais perto de Ti, Senhor. O seu olhar de amor e de perdão. Ninguém nunca me olhou assim. Jéssica, eu te amo. E eu amo a cada um de vocês. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Apacentem as minhas ovelhas. Eu entendi, Jesus. Eu entendi. Ué, foi tudo um sonho? Mas foi tudo tão real. Eu vivi tudo tão de perto. Como que é possível ter sido um sonho? Dani, minha irmã. Agora eu entendi o que você falou. O olhar de Jesus, um olhar de amor profundo. Agora eu sei o quanto Ele me ama e tudo o que Ele fez por mim. Eu compreendi a cruz. Você tinha razão. Lá na cruz, Ele pensou em mim individualmente. Como a mulher do fluxo de sangue, eu tenho fé no que Cristo pode fazer por mim. Como a mulher adúltera, eu tenho meus sonhos restaurados e vivo sem acusação. Eu quero ser
como aquela mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Ela aceitou o seu amor para amar quem estava ao seu redor. Ela o adorou. Como ladrão da cruz, eu faço a minha escolha. E a minha escolha é a vida. Como Pedro, assim como Pedro, eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Através de mim, todos saberão que Ele é o Cordeiro que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Todos saberão que Ele é digno, santo, santo e santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos, igreja, se coloque de pé para adorar ao Senhor, que foi morto, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia! Vamos dizer, está vestido. Está vestido no arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago. Honra e glória, Força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. vamos, senhores, igreja, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de Vamos dizer isso, vir. com a criação cantamos. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Nós adoramos ao Cordeiro! Tu és santo, santo, santo! E nós dizemos, maravilhados! Maravilhado, extasiado, eu vivo ao ouvir teu Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Tu és santo, 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 santo! E em João, capítulo 1, diz assim, o versículo 6: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
a Jesus pela companhia Vivos e Artes. Aleluia! Deus abençoe. Deus abençoe. Você pode fazer melhor. Celebra mais a Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado por essa entrega tão linda. Obrigado por essa entrega tão incrível.